Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Já que nós não podemos fazer inauguração a partir da data, não é isso? Dia 6. Pronto. Mas se você resolve fazer um aniversário, colocar alguém para tocar, você, como é que fica? É aglomeração de eleitor. Vamos lá. É o que eu falei aqui. Os candidatos, eles funcionam como Ministério Público. Eles também fiscalizam a atuação dos demais candidatos. Você pode questionar a campanha dela, ela pode questionar de qualquer candidato daqui. Não vou chamar de vereador, não. Qualquer candidato. Então, possa ser que alguém peça para filmar e demonstrar que ali teve pedido de apoio político. Aí configura propaganda antecipada. Serve para candidato. Esquece vereador. Nós estamos aqui, não é mais vereador, não. Aqui é candidato. A pessoa pode até fazer seu aniversário sem ir. Entendeu? Vai lá e que não haja pedido de voto. Eu vou dizer um exemplo. Eu até citei eu queria até falar sobre isso lá na frente, vou falar, mas só vou dar um exemplo nisso aí que você me falou. O cuidado que você tem que ter. Teve um município, Tancredo Neves, vocês podem pesquisar, já teve 2 eleições anteriores, que o candidato perdeu o mandato porque filmaram ele pagando uma conta na casa lotérica do eleitor. Claro que é vedado. Só quero dizer o seguinte, tem que ter muito cuidado, porque essa eleição, nós estamos na era digital. Tudo pode ser filmado. Você vai fazer um aniversário, chega lá, conto com vocês. A pessoa pode utilizar aquilo ali como instrumento de prova. Mas veja bem, mesmo se não tiver autorização judicial? Mesmo se? Não tiver autorização em filmar, aquele é válido? Porque às vezes eu fiz e não pode. Quem autorizou você filmar? Mas pode. Esse é que é o problema, entendeu? Porque às vezes a gente vai seguir o colega, né? Digamos, um pré-candidato. Aí você vai fazer isso aí. Aí a gente fala assim, mas você não tem autorização para isso. Não, vamos lá. Você não porque pode... Aqui a gente sabe como é que é feito, ele não pode utilizar, não pode utilizar essa filmagem, que em outra seara jurídica é tida como ilegal, porque, vamos lá, você gravar a conversa, você tem autorização de pelo menos a outra parte, um dos atores. Isso que eu estou falando. Mas na justiça eleitoral, o que ela proíbe é a divulgação. Mas ela pode utilizar como meio de prova para demonstrar que você praticou abuso de poder econômico, abuso de poder político, e a justiça eleitoral admite. Admite sim. Sabe por quê? Porque aqui dali vai ser somente uma das provas, que ainda que se for afastado, se o juiz não admitir como legal aquela gravação por ter sido sem autorização, vai servir como base para depoimento testemunhal. Entendeu? Aí o cara fala assim, beleza, você não vai admitir, mas eu tenho um testemunha que presenciou tal fato. E aí a gravação comprova. Ô, doutor. Aí vai ajudar com o vencimento do juiz. Só tirar uma dúvida aqui. Eu sou pré-candidato a prefeito. Eu vou fazer, meu aniversário é dia 15 de maio. Sim. Eu vou no dia ganhando. Eu posso comemorar meu aniversário com banda, com as coisas assim? Pode. Até dia 15 de maio pode. Você não pode a partir do dia 6 de julho. De julho, né? Agora, lembrando, você não vai botar uma banda e pedir voto. Não adianta de nada. Mas logo o meu que é dia 6, rapaz? Oi? Logo o meu que é dia 6 de julho? Rapaz... Olha, você acredita naquela tese de que comemorar antes da azar? Não, né? Se acreditar, então ganhou. É brincadeira? Não, eu quero ser de julho. Sim. Sim. É gravar. Não, pera. Vai. Não, vamos lá, gente. O que vocês têm que ter em vista é o seguinte: campanha eleitoral, pré-campanha eleitoral, não é instrumento para já se antecipar, entendeu? A sua candidatura no sentido de já buscar apoio político, nem fazer apoio de eleitorado. Então, veja bem, esse tipo de situação é sua sensibilidade a essa regra quem vai dizer. Se você perceber que aquela reunião da igreja, né? Você falou? Aquela reunião da igreja tem conotação política, eu lhe aconselho a não participar, óbvio. Pois é, eu aconselho a não participar. Por quê? Você não pode ter controle, basta uma fala dizer assim, isso aí estamos com... Desculpa, qual é o seu nome? Valdivino, né? Estamos com o Val, vou chamar de Val, estamos com o Val.
Vino, estamos com o Vino. Esse ano vamos eleger Vino. Uma fala pode dar todo um contexto de campanha eleitoral. E aí você se prejudica. Então, assim, não tem como controlar a vontade de 1, 2, 3 pessoas em reunião. Entendeu? O que eu posso dizer, se você sentir, porque é aquela questão, a justiça eleitoral tem situações, por exemplo, de abuso de poder econômico. Um eleitor pode chegar e dizer o seguinte, chegar ali, sair comprando voto para você, sem você nem saber. Eu quero ajudar Vino e vou sair comprando voto, vou pagar uma conta de luz ali, vou fazer isso, doar isso, doar. Às vezes você não está nem sabendo. Aí o vereador quer lhe denunciar, o candidato, vamos dizer o vereador, quer lhe denunciar. É você que tem que provar que não tinha consciência daquela postura do seu eleitor. Agora, tem situações, é o que eu falo, como eu falei aqui no início, gente, sentimento da justiça eleitoral. O direito, a doutora sabe, é como uma xícara de café. A gente põe onde quer. Isso aqui, a gente sempre fala isso. Às vezes, mas doutor, em tal lugar, pôde isso. Rapaz, o juiz de lá permitiu, mas aqui talvez não permita. Entendeu o que eu quero dizer da flexibilização? Antigamente, a justiça eleitoral, ela tinha uma saída para tudo. Uma saída para tudo. Você chegava lá, demonstrava que o vereador chegou, comprou 2 votos. Olha, a lei fala em abuso de poder econômico. Ela não fala a quantidade de votos para configurar abuso de poder econômico. Só que para a Justiça Eleitoral realizar uma nova eleição, eu estou falando na majoritária, uma eleição suplementar, é mais caro do que aqueles votos que ele comprou. Concorda? Tem que designar uma data. A Justiça Eleitoral escorregou. Fala, olha, aqueles 2 votos que o candidato a prefeito comprou não teve repercussão ou teve influência suficiente para reverter o pleito. Só teria se tivesse uma eleição com a vantagem mínima de 5, 10 votos. Mas vai dizer, você provou que ele comprou 2, mas aqueles 2 votos, por um total de 20 mil votos, não influencia em nada. Aí você teria que mostrar que não, teve muito mais compra. Então a justiça sempre vai tangenciando. Então, vamos lá. Tem recurso público envolvido? Tem pedido de voto? Pronto, então normal. Agora, se tiver pedido de voto, não pode. Pronto. Você tem todo um acervo de prova demonstrando que é uma prática sua, uma ação beneficente para a população. O que você não pode é confundir essa ação como condição de candidatura. Ou seja, só vou beneficiar um eleitorado que votar em mim a partir de agora. Se ficar demonstrado isso, aí você tem problema. Aí é abuso de poder. Mas se o colega imaginar, ou melhor, usar É isso que estou dizendo. A justiça eleitoral, ela era muito volátil. Vamos lá. Possa ser que ela entenda. Olha, ela não teve a consciência, mas se beneficiou. E aí? Entendeu? O que é que eu indico? Vamos lá, vocês são meus clientes, todos vocês aqui, vou advogar para todos vocês no período eleitoral. Se você sabe que tem uma pessoa utilizando, sem a sua autorização, de um instrumento que pode lhe prejudicar, eu vou lhe mandar um ofício, você vai oficiar aquela pessoa para que ela não repita aquela prática. Você está demonstrando o seu combate à atitude ilegal. Isso, ó, a justiça encara com bons olhos. Mas o problema não é nada porque... Bora lá. Você é candidato, você é pré-candidato, ou seja, você já tem que ter pelo menos consciência mínima de atuação coletiva. Ou seja, se você está numa aglomeração e você contrata uma banda, você tem que orientar, é dever seu de orientação para que ele jamais pratique tal conduta, peça voto, apoio. Agora, lembra que eu falei que ele pode fazer pré-campanha para arrecadação de recursos? Galera, vamos ajudar a campanha do pré-candidato, não sei o que, doe e tal. Pode. Agora, o músico no meio da música, eu quero que Ranulfo seja eleito em 2024, vamos apoiar isso? Não pode. Você está entendendo a diferença? Então a responsabilidade dele chegar Isso. Ou se por exemplo, foi gravado e divulgado em rede social, ele tem que a obrigação de coibir a proliferação, o impulsionamento daquele vídeo. Entendeu? Ele tem que agir contra algo que está lhe beneficiando de maneira ilegal. É a primeira regra, que é a primeira orientação. Entendeu? Ô, doutor, deixa eu te falar aqui. No caso, a gente, pessoa, pode chegar a falar assim, meu candidato a prefeito é fulano de tal.
Não. Pode não, né? Não, vamos lá. Antes da campanha, vamos lá, você tem um período de campanha, que vai ser, olha, houve a convenção é a partir do dia 20. Até lá, todo mundo é pré-candidato. Entendeu? É pré-candidato. Então, quando você for se referir, você fala, ó, eu estou apoiando o pré-candidato, apoiar o pré-candidato. Quando você condiciona a candidatura antes da realização da convenção, já configura propaganda antecipada. Você nem foi decidido como candidato, já está pedindo apoio como candidato, não pode. É igual Ranulfo ali, ó. É meu pré-candidato. Eu posso falar assim? Pode. Posso. Está dentro da regra da pré-candidatura. Pré-candidato pode. Pode. Ele não pode falar, eu quero que vocês apoiem Ranulfo para candidato, eu quero que vocês elejam. Aí não pode. Mas vamos apoiar Ranulfo como pré-candidato, ou seja, eu quero fazer uma propaganda de pré-campanha dele, ou seja, eu quero que ele seja alçado à condição de candidato, que é diferente de você já se manifestar como se candidato fosse. Ou seja, eu já quero apoio eleitoral. Deixa eu concluir aqui, doutor. Meu pré-candidato Ranulfo é filiado em um partido. Se o partido não lançar ele e eu não aceitar o outro candidato, a não ser Ranulfo, eu sou obrigado a subir num palanque filiado no partido? Não. Ou posso fazer uma campanha neutra? Pode fazer sim uma campanha neutra. Posso fazer, é o que eu né? falo. Isso é uma questão para ser resolvida no ambiente partidário, não é já é justiça eleitoral, porque aí é a questão da fidelidade partidária. Ele pode até motivar, isso pode até motivar alguma ação de declaração de infidelidade partidária. Fato de você, mas a candidatura neutra, jamais você também é compelido ou obrigado a subir em algum palanque. Isso nenhum partido pode lhe obrigar. Agora, a partir de então, se você fazer campanha para candidato oposto ao seu partido, aí pode configurar expressamente a infidelidade. Deixa eu falar aqui, no caso, o meu pré-candidato, ele pode ter uma fuga aí do partido e coligar outro, não, né? Você já passou o prazo. Não, ainda não. Quem vai definir são as convenções. As convenções é quem vão definir. Não, você não está entendendo. Eu estou falando assim, ele pode sair do partido e ir para outro e ser candidato? Pode. Ele tem até o dia 5 de abril para se desfiliar. Não, falando no período... Não. Pode não, né? Não. Vamos lá. Até dia 5 de abril é o prazo da janela partidária. 6 de abril é a data pelo qual quem for se candidatar, entendeu? Só pode estar registrado no partido pelo qual vai se candidatar. Ou seja, se ele quer se candidatar para o PP, estou dando um exemplo, até 6 de abril na lista, ele tem que constar na lista de candidato, de filiado do PP. Depois dessa data, ele jamais pode cogitar a hipótese de sair em outro candidato, outro partido. Não tem essa mais possibilidade, é 6 de abril. Ele tem que estar filiado pelo partido pelo qual vai concorrer. Essa, entendeu? É a visão. E a janela partidária até dia 5. Tem uma pergunta aqui, só para a gente adiantar, poderia explicar sobre a dupla filiação. Bom, dupla filiação é o seguinte: vocês podem requisitar a filiação a vários partidos, mas antes você tem que pedir a sua desfiliação. Se você não pedir a desfiliação, aquele partido, ele não tem como saber qual outro partido você filiou. Então você vai constar na lista dele e do novo partido. Entendeu? Então você tem que demonstrar que você pediu a desfiliação do partido anterior, sob pena de configurar dupla filiação. Não é que não mudou automaticamente, não é assim não. Vamos lá. Você é do partido, é só dar simbólico, mas vamos lá. Você é do PSD, né? Você está afiliado hoje no PSD. Aí você, sem comunicar ao PSD, você tem um prazo de até 48 horas, você chega e faz uma carta de filiação ao PT. Pronto. Mas o PSD não tem notícia nenhuma da sua nova filiação. Então, no PSD não tem como a Justiça Eleitoral considerar automático, porque você, para todos os efeitos, você não comunicou o partido, você configura na lista. O que acontece? Só que quando o sistema identificar que você está nos dois partidos, aí que você fala automaticamente, vai estar configurada a dupla filiação. Aí ela vai considerar como filiada a última filiação. Você está entendendo? Não é que é automático. O correto é você desfiliar primeiro, entendeu? Aí você 48, ou você filiar, aí você tem até 48 horas para comunicar
sua nova filiação ao partido anterior. Partido tal, gostaria de comunicar a minha filiação ao partido PT, solicitando desde já que eu não configuro mais na lista de filiados do partido tal. É um exemplo. Não, o que vai acontecer? Aí a presidente não lhe retirou, aí o sistema vai indicar, aí vai considerar sua última filiação. E se ela insistir que foi ilegal, você tem a prova de que você solicitou a desfiliação, entendeu? Isso, exatamente. Isso. Como está inativa, assim, que oriente? Quando você está afiliado ao partido, você sabe se aquele diretório está ativo ou não. Aí você verifica que o diretório municipal está inativo. O que você faz? Por cautela, você comunica o diretório estadual. Entendeu? Você lança no sistema e imediatamente comunica. É a última filiação, sim. Doutor, só para resumir essa questão de dupla filiação aí, o partido, você fazendo a desfiliação, que é o correto, para depois você filiar em outro, mesmo assim o partido está mantendo você na relação, que pode acontecer, que já aconteceu comigo, tá? Até a ponto de perder o mandato, mas só que eu tinha todas as provas em documento assinado e não deu em nada, mas que gerou um problema. Esse partido não poderia ser punido por não ter dado baixa? Olha, se comprovar a má-fé e a aplicação de multa, fato, entendeu? Até porque a desfiliação não depende de autorização nem homologação, é ato de comunicação. Sim. Basta a comunicação, então ele não pode, ele estando ciência da sua vontade deliberada de sair do partido, ele tem que alimentar o sistema e lhe retirar da lista de filiados dele. Tá certo. Obrigado pela resposta. Mas eu ouvi, isso aí é normal às vezes. Mas já a gente está evoluindo nesse aspecto aí, justamente pela questão da jurisprudência, e o próprio sistema filia já ajuda, né? Lá, o que fez bem foi dele. Só queria ter um cuidado para outro partido, só que o outro partido está enrolado. Sim. Você pode olhar o presidente segurar. Ó, se houve mudança de vontade, se, por exemplo, você mandou sua documentação, mas o partido não lhe filiou ainda. Aí o partido atual, não é isso? Aí você quer conversar com o partido atual para permanecer. Aí você comunica ao partido para que você vai deseja desfazer a sua filiação, mantendo a sua filiação no partido que você está. É o que eu falo, ó, essa fase de filiação é ato de comunicação. Então, sempre que você tiver dúvida, sempre comunique o partido. Olha, eu não quero permanecer, eu quero desfiliar. Por quê? Você vai ter, porque o sistema é falho. Então, assim, aí você tem uma dor de cabeça. O partido está inativo, o diretório está inativo. Tem problema, comunica o diretório estadual, via e-mail. Você tem vários mecanismos. Então, assim, essa questão não é ato que você tem que ser muito formal junto à Justiça Eleitoral. É ato de comunicação. Comunico, entendeu? Que eu não quero mais a intenção de permanecer no partido e você está resguardado. E aí você faz todo o seu procedimento de filiação junto ao novo partido. Ah, mudei de ideia. Vamos lá, tem até o prazo. Só tem até o prazo. Quer continuar? Você comunica o partido para o qual você enviou a documentação dizendo que não tem mais interesse em filiar, entendeu? Para que não configure na lista e você mantendo a sua filiação. É a última filiação sempre. É a última filiação sempre. Porque antigamente é o que o vereador falou. Tinha caso de perda de mandato. Dupla filiação, na verdade, era causa de impugnação de registro e aí ele pediu o registro de candidatura. Vamos lá. Olha o que eu falei aqui dos gastos. Vamos lá. Dia 20 de julho, a data a partir de qual, observado o dia seguinte, eu já falei sobre isso. Dia 20 de julho é o último dia para o Tribunal Superior Eleitoral publicar portaria com os limites de gasto de campanha estabelecido em lei para cada cargo eletivo em disputa. Doutor Celso, quanto é que eu posso gastar em minha campanha? Não sei. É o TSE que vai divulgar, dia 20 de julho, essa lista. E vocês têm que estar atentos. E aí envolve, por exemplo, Ranulfo vai fazer o aniversário dele, né? Não vamos tratar como nenhum evento político, mas como aniversário. Mas vamos lá, que ele quer aproveitar o ensejo, como configurar como pré-campanha. Não existe limite de gasto na lei, definido em lei, de pré-campanha. Sabiam disso? Não existe. Por exemplo, teve e aí eu vou trazer um caso muito emblemático.
Vocês vão lembrar, teve uma senadora, a candidata ao Senado em Brasília, da Ruda, esqueci o nome dela, era uma juíza eleitoral. Ela ganhou, mas perdeu o mandato. Era juíza eleitoral, imagina, por conta do excesso de gasto de pré-campanha. E o argumento dela foi de que, imagina, juiz eleitoral que gastou mais do que o devido em pré-campanha. Ela tinha a obrigação, né, de saber. Mas ela usou um argumento interessante. Não tinha definição em lei de quanto poderia gastar em pré-campanha. Não tem. E ocorre o seguinte, só que ela gastou em pré-campanha mais do que ela gastou na própria campanha. Olha que inversão. No período que é autorizado, onde ela deve de fato focar, né, canalizar o seu recurso para a obtenção de votos, ela gastou menos do que na pré-campanha. E aí o argumento dela seria válido, mas a doutrina e a jurisprudência, as decisões judiciais, entendem que vocês só podem gastar de pré-campanha, ainda que não esteja definido em lei, somente 10% do limite de gasto de campanha que o TSE vai publicar dia 20 de julho. Se ele publicar 1 milhão de limite de gasto de campanha para cada vereador, é um exemplo. Então você só pode gastar 100 mil a título de pré-campanha. Então, se Ranulfo quiser fazer um evento de pré-campanha no aniversário dele, ele não vai poder contratar Gustavo Lima, por exemplo. Mas o valor do pré-candidato é maior do que o do vereador, não é isso? Não. É justamente isso. A doutrina entende, a jurisprudência, que o limite de pré-campanha não pode ultrapassar 10% do gasto de campanha. Mas, doutor, mas só vai publicar dia 20. Aí vem a questão da prudência, da cautela, falar cautela, misturei. Da cautela com a prudência, né? Você vai utilizar como base o gasto do anterior. Porque a tendência é que esse limite de gasto seja maior. Então, como você utiliza 10% da campanha anterior, você vai estar dentro. É a minha sugestão. Quando depois de registrado? Aí vai ser dentro do gasto que o TSE vai divulgar. O TSE vai divulgar. Aí é maior para que o vereador. Oi? Aí é maior do que o vereador. Não, ele vai dizer quanto cada vereador poder gastar, cada candidato. Para cargo de prefeito, um exemplo, 2 milhões, geralmente o vereador é menor. Para cargo de vereador, cada vereador só poderá gastar 70 mil, 100 mil, 200 mil. Então você vai ter esse limite. Quem vai divulgar é o TSE. Vamos lá. Sim. Entra como doação de recampanha. Tem que pegar vamos lá. Se ele quiser doar sob forma de santinho, por exemplo, a própria gráfica quer lhe destinar algum santinho. Ela vai obedecer às mesmas regras da confecção do santinho, como se tivesse sido você. Identificação, CNPJ, tudo direitinho. Tiragem, quantidade. Só que você, na prestação de conta, vai lançar como doação. E aí vai ter que estimar o custo. Tudo. Porque, veja bem, não é a fonte de recurso que vai determinar como se dá a propaganda, não. É o tipo de propaganda que você vai usar. Por exemplo, o carro vai ter que ser do tamanho do para-brisa. Depende da fonte de recurso. Santinho, identificação, é regra de propaganda e não de custeio. Fonte de recurso. Você vai ter uma estimativa, veículo próprio, você tem uma estimativa de aluguel de uso daquele veículo. Se você declarar que utilizou seu carro de som próprio, ele vai estimar quanto é o custo daquele veículo seu, como se fosse alugado. Aí você vai ter que declarar na prestação de conta. Quem foi que perguntou aqui? Aluguei uns carros aí na campanha. Entendeu? Lá é uma regra de prestação de conta, que é bem complexa, teve algumas mudanças. Mas aí a gente vai ter que ficar atento. Vamos lá, 20 de julho é a data em que o TSE divulgará na internet o quantitativo de eleitoras e eleitores por município para fim de limite de cálculo de gastos e do número de contratação direta ou terceirizada de pessoal para a prestação de serviço referente a atividades de militância e mobilização na rua das campanhas eleitorais. Então, 20 de julho é o que o TSE também vai divulgar o limite de pessoas que poderão ser contratadas, assim como o limite de gastos. No caso pessoal, que você faz a campanha, tem aquele pessoal que é voluntário, quer lhe ajudar, sai na rua. Ali tem limite ou... Tanto tem limite e também entra no cálculo de estimativa. Você entra como se fosse utilizado o gasto, ainda que seja trabalho voluntário. Mesmo sendo trabalho voluntário? Mesmo que seja trabalho voluntário. Você tem um quantitativo, porque na verdade não é o recurso em si, é a mobilização de trabalhadores por cada candidato, entendeu? Então esse limite tem que obedecer esse limite também. O TSE vai divulgar. Vai divulgar.
Tudo maior, com contrato, com CPF regular, tudo direitinho, e você vai ter que informar quem são essas pessoas na sua prestação de contas. Entendeu? A Receita Federal também tem que estar em dia, né? Tem que estar em dia, tem que ter CPF válido, viu? Regular. CPF você tem que solicitar, consultar, tem toda uma formalização que vocês têm que atentarem. Porque às vezes tem que estar num cartório. Às vezes o cara esquece de fazer declaração de imposto, o cara tá pode ser. Não pode. Camisa é configurado brinde. Não pode, é crime. Aí é abuso de poder econômico. Camisa, boné, chaveiro. Só para você ter uma ideia, eu vou mostrar aqui na frente, que teve uma decisão do TSE. Não, o problema... Você sabe qual é o problema que acontece? É que durante o mandato, vamos lá, seu vereador, aí você apoia um evento cultural esportivo, aí você manda confeccionar uma camisa, não tem problema nenhum. Você não está pedindo voto, nem fazendo menção à eleição, mas tem seu nome lá, apoio do vereador. Aí a pessoa, durante a sua campanha, está utilizando. Aí você tem que demonstrar que aquela camisa foi confeccionada antes. Entendeu? Geralmente, como é algum evento, você vai mostrar que foi para tal evento. Tudo. Você tem que registrar, porque o limite de pessoas que vão trabalhar para você na campanha vai ser divulgado pelo TSE e você vai ter que estar dentro daquele limite. Vamos lá. É porque a gente focou em fundo partidário. Mas nada impeça que você arrecade 5 milhões de doações. E aí? Aí sua campanha... O que vocês têm que ter em mente, uma coisa que eu até gostaria de chamar a atenção. Bora, doutor. A justiça eleitoral, ele visa criar desequilíbrio entre os candidatos. Ela tenta combater que haja desequilíbrio. Ou seja, ela quer que você, o vereador, tenha um limite de gasto de 100 mil e você também 100 mil. Que você não gaste 101 mil e ele só possa gastar 10. Entendeu? Ou seja, todo mundo em Guaí vai concorrer a um limite de gasto. Agora, se sua atuação de campanha arrecadar suficiente, ótimo. Se não, eu quero ter um limite de gasto pessoal, tem. Vai ter que todos têm igual. Se você arrecadou dentro do limite e não usou, é um direito seu. Mas você tem os limites a serem seguidos. Isso aí não abre mão. Por quê? Para evitar desequilíbrio no pleito. Ô, doutor, só para tirar uma dúvida também, esse limite que eles receberam a mais, tem que devolver ao partido, viu, gente? Não vai ficar para vocês, não. Toda a sobra é devolvida. Toda a sobra, viu? Você pode receber 100 milhões, você só aplicou 100 reais, você devolve todo o restante ao partido. Ao partido. De qualquer doação que você receber. É obrigado. Não, vamos lá, você pode pedir para o candidato. Você vai pedir para você. Não, você vai pedir para você. Aí a doação vai ser, lembra que eu falei lá atrás, que pode inclusive ser por via Pix, descer a sua chave de CPF. Quando chegar no período eleitoral, você vai abrir uma conta. A Receita Federal vai criar o seu CNPJ de candidata. Você vai depois aí a regra eleitoral determina que seja preferencialmente Banco do Brasil ou Caixa Econômica, mas se não tiver qualquer outra instituição regulamentada pelo Banco Central, você vai até com o seu CNPJ, vai abrir sua conta. A partir de agora, todo recurso que você vier arrecadar tem que ser naquela conta, senão configura Caixa 2. Entendeu? Não, tem que ser no nome do candidato. Entendeu? E aí tem uma série de requisitos que vocês vão ter direito a 3 prestações de contas, 2 parciais e uma final. Então vocês têm que ficar atentos, porque tudo tem que ser registrado. Eu recebi 5 mil, aí eu gastei 4, sobrou 1.000, decidido devolver o partido. Exatamente. O partido. Devolver o partido. Fica aí atrás. Mas veja bem, a lei não lhe proíbe de gastar, lhe proíbe. Olha, a lei fala assim, como é que se você teve a capacidade de arrecadar tanto, entendeu? Obviamente, pressupõe que você queira gastar tanto ou vai gastar tanto, porque você pediu aquele recurso para gastar em campanha.
Se você economizar, aquele é dinheiro de campanha política. Então não tem sentido de circular na seara privada. Ela tem que retornar para o partido. E outra coisa, doutor, não pode ficar nem um centavo na conta do banco. Tem que zerar a conta. Senão você não consegue E você servir. pode chorar com o partido, ó, vou lhe devolver na próxima campanha. Você Exatamente. passou 1.000. Oi? Tem que abrir uma conta nova. Conta nova. Aí CNPJ próprio, cada candidato vai ter seu próprio CNPJ. Vamos lá, dia 20 de julho ainda. Aqui, ó, 20 de julho, a data a partir de qual os partidos políticos, as candidatas e os candidatos deverão enviar à Justiça Federal os dados sobre os recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, observado o prazo de 72 horas do recebimento desse recurso para fim de divulgação da internet. Ou seja, toda vez que vocês receberem recurso, vocês têm que estar informando o sistema até 72 horas. Entendeu? Ainda dia 20, data a partir de qual, realizada a convenção para a escolha das candidaturas, os partidos políticos, as candidatas e os candidatos poderão formalizar contratos que gerem despesa com a preparação de campanha, com a instalação física e virtual de comitês, desde que o desembolso financeiro ocorra após a obtenção do número de registro do CNPJ e a abertura de conta bancária específica. Entendeu? Ou seja, você só vai poder, feita a convenção, foi escolhido como candidato ou candidata, vocês só podem começar a movimentar recurso depois que vocês abrirem sua conta bancária e o CNPJ. Não adianta, olha, a convenção foi agora dia 20, eu já quero recurso. Não, meu amigo, você primeiro. Mas se eu já tenho dinheiro para começar, eu não preciso pagar você. Precisa. Porque esse dinheiro foi antes da escolha. Pronto, você tem seu limite de doação. Você vai ter que doar como pessoa, você como próprio candidato. Você vai doar esse recurso, vai registrar como doação sua. A terra, ui, vamos de emprego. Ô doutor, na convenção pode ter passeata, levar o prefeito, ter a... Na convenção não, vou dizer por quê. Vamos lá. Até a realização da convenção, ainda você é pré-candidato, lembre-se disso. Você é só considerado candidato a partir da escolha. Como é que a carreata vai correr para conduzir o candidato à convenção? Ele ainda é pré-candidato. Lembre-se sempre disso. Ora, vocês devem se tratar aqui como pré-candidato sempre, viu? Até a convenção, lembre-se disso. Até o registro, né? Até o registro, você é pré-candidato, entendeu? Aqui, ó, 5 de agosto, que é o último dia para que os partidos políticos e as federações realizem as convenções para deliberar sobre a formação de coligações e sobre a escolha de candidatos e candidatas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Dia 6, data a partir de qual é vedada a emissoras de rádio e televisão em sua programação normal e em seu noticiário. Transmitir, ainda que sob forma de entrevistas jornalísticas, imagens de realização de pesquisa. Aqui são vedações voltadas para as rádios e televisão, né? Vamos lá? As rádios comunitárias... Entra, se enquadra nessas mesmas vedações. Não vai poder transmitir pesquisa, nem nada, nem entrevista, nem nada. Rádios comunitárias não. Porque, vamos lá, todas as rádios, a rádio comunitária também, toda rádio que tem, vamos dizer, abrangência no município, ela é informada à Justiça Eleitoral. E aí, a Justiça Eleitoral vai divulgar o tempo de disponibilização de mídias, de propaganda de cada candidato. E aí enquadra comunitária, seja qual for. Entendeu? Isso é tudo regulado pela Justiça Eleitoral. E ela não pode mais fazer entrevista ao candidato isoladamente. Não pode entrevistar mais o candidato. Não pode não. Por quê? Vamos lá. Lembra que eu falei aqui que a Justiça Eleitoral, ela visa o equilíbrio entre os candidatos. Ela não pode prestigiar um candidato em detrimento dos demais. Ou seja, oferecer um tempo de visibilidade em rádio maior para um do que para outro. Tem que ser tudo igualitário. Ou seja, ela vai ter que dividir. Se ela pode até entrevistar, mas desde que ela entreviste os demais candidatos. Aí será punida. Será punida, com certeza. Vamos lá. A pessoa dele, foi interessantíssima a sua pergunta. Ele perguntou o seguinte: se numa localidade, né, tiverem 15 pessoas que voluntariamente queiram trabalhar para ele, chega lá pedindo volta. Olha, aqui eu estou aqui em tal local, vou pedir volta. O pedido de volta não necessariamente configura trabalho. Entendeu? Você pode ter a quantidade de pessoas que quiser pedindo volta. Não entra naquele limite de pessoal que eu falei.
O que nós estamos falando é pessoas que vão ser remuneradas ou não, contratadas a trabalhar. Ou seja, vai estar subordinada ao seu comitê, cumprindo horário, funções, que não é o caso. Entendeu? Vamos lá, se minha família quer pedir voto para você, eu não estou subordinado ao comitê, é minha vontade política de lhe apoiar. Mas no momento eu falo, rapaz, eu vou trabalhar para você, eu vou me comunicar com seus eleitores como se eu fosse alguém autorizado por ti. Aí você entra na regra do limite. Entendeu? Então, assim, são questões que vocês têm que analisar caso a caso. Entendeu? Se aquela pessoa está andando com você, está falando em seu nome, está entrando, tendo acesso a recursos financeiros, obviamente que ela está trabalhando. Você, a gente vai até falar sobre isso. Você vai, claro, a quem você está vinculado, ao seu candidato. Sua atuação é junto ao candidato. Mas vocês não sabem como a Justiça Eleitoral está sedento para pegar esses marketing. Sabia? É o foco das reuniões do TSE. Eles vão combater ao extremo o uso de inteligência artificial. E quem tem 2 carros para dar areia? Vou fazer uma caminhada aqui em tal região. Só assim, se eu tiver um grupo de pessoas, o candidato, a gente apoia uma pessoa, tem um mandato coletivo, e essas pessoas têm um desejo de ir em uma comunidade fazer uma caminhada para aquela pessoa. Como você fala aí, essa questão que é voluntário, se esse grupo de pessoas for, qual o risco de ser... Luiz foi embora? O candidato sofrer a punição? Não, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. O que eu falei assim, a gente tem que analisar caso a caso. Vamos lá, se for uma aglomeração para fazer um apoio político, não configura nenhuma irregularidade. Tipo assim, eu vou dar um exemplo. Se juntar ali umas 50 mulheres, dizer eu vou lá em Altamira, fazer uma caminhada, pedir aqui em nome de fulano. Não tem problema nenhum. Tá de farda aí? Só isso mesmo. Pode. No período de campanha, pode. Não tem problema nenhum. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, é diferente você ter uma reunião de 10 pessoas que vão ali pedir voto para o vereador. É totalmente diferente de uma pessoa que vai estar com sua bandeira, com sua camisa no meio do sol, meio-dia ali, Não, pô. Você vai dizer assim, ela é voluntária, nossa, uma boa voluntária. Mas em regra, na cabeça do Justiça Eleitoral, aquela pessoa está prestando um serviço. Ela tem um horário a cumprir, entendeu? Está atuando como se fosse um funcionário do comitê. Então, são essas situações que a gente tem que distinguir, entendeu? Vamos lá, 15 de agosto, último dia para os partidos políticos, as federações e as coligações requererem o registro de candidatos e candidatas aos cargos. Então, a convenção é até o dia 5. Entre 5 e 15 é que entra o período de pedido de registro de candidatura. Aí os candidatos têm que ficar atentos. Vamos lá, o vereador foi eleito na convenção, mas quando o partido foi fazer o registro de candidatura, não lançou o nome dele. Aí depois do dia 15 você tem um prazo de até 3 dias para você mesmo requerer sua individual. Entendeu? Então vocês têm que estar sempre atentos, que é o que o vereador falou. Às vezes pode ter manobra, pode. Entendeu? Mas e nessa manobra, mesmo que o partido já estando preenchido, o número de dono, como é que ele faz? Se houve malandragem. Aí o candidato, que vamos lá, ele tem que provar que ele foi escolhido em convenção, provando, ele comunica, ele vai observar a lista, saiu até o dia 15. Abriu o prazo de 3 dias, o nome dele não está na lista. Ele comunica à Justiça Eleitoral, junto à prova, que é a ata, que ele sim foi escolhido, o juiz vai determinar a substituição do candidato que entrou indevidamente no lugar dele. Entendeu? Certinho. 15 de agosto, último dia para os tribunais e conselhos de contas, isso aqui é importante, viu? Que onde eu vou pergunto, fulano está inelegível? Eu falei, rapaz, não tem como eu saber, quem vai divulgar é o Tribunal de Contas, seja do Estado, do município ou da União. Até o dia 15 de agosto, que é o último dia, que ele vai tornar disponível à Justiça Eleitoral a relação daqueles que tiveram suas contas rejeitadas. Então, no dia 15, por que ele tem esse prazo? É porque após o registro de candidatura, abre o prazo chamado da impugnação de registro de candidatura. Então você tem que ter em mão todas as informações dos possíveis candidatos
para que você, lembra que eu falei, vocês são como se fosse o Ministério Público. Vocês vão fiscalizar. Então, o partido, o candidato, ele pode sim impugnar individualmente a candidatura de outro candidato. Exatamente. Então, ele vai pegar essa lista que o Tribunal de Contas vai disponibilizar, vai verificar se o nome dele configura. Se configurar, ele vai informar o juiz através da impugnação e vai mostrar que aquela pessoa está inelegível porque configura na lista do TCM. Exatamente. Aqui, ó. E dia 15 de agosto, quem trabalha no justiça eleitoral é o período de sofrimento, né, que eu falo que é o período sabático, que é a data a partir de qual os cartórios eleitorais vão funcionar, inclusive sábados e domingos e feriados. Não. Presidente de Câmara, conta rejeitada, costumo dizer que é caixão em vela. Porque é só para aproveitar aqui o gancho. Vamos lá, é uma questão jurídica. O chefe do executivo, o prefeito, quando ele tem as contas, ele não tem as contas julgadas e rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Ele tem um opinativo, tanto você pegar qualquer parecer prévio, vai estar lá, opina pela rejeição. Quem delibera o julgamento de fato, e o que a gente fala julgamento final, é a Câmara Municipal. Mas já a Câmara Municipal, o Tribunal de Contas emite parecer, seja pela aprovação ou rejeição. Ela não vem para a deliberação da própria Câmara, porque foge até do bom senso. A Câmara não vai julgar a si mesma, entendeu? É o princípio da impessoalidade. Então, o que acontece? Quando as contas do presidente já vêm do tribunal, ela já vem julgada. Então, compete a ele. Aí você fala, mas doutor, eu conheço o caso de presidente de conta rejeitada que saiu o candidato. O presidente não. Aí só ele pode se salvar. Por quê? Aí o julgamento de prefeito é um julgamento político, o da Câmara é técnico. O que acontece? Teve presidente de Câmara, teve conta rejeitada que saiu o candidato. Tem, e muitos. Porque eles conseguiram, junto ao Poder Judiciário, alguma liminar que autorizasse a sua candidatura, ou seja, que suspendesse os efeitos daquele julgamento do Tribunal de Contas. Entendeu? Vamos lá? Ainda do dia 15. Aqui, ó. É o último dia para que os partidos políticos providenciem a abertura de conta bancária específica destinada ao recebimento de doações de pessoas físicas para a campanha eleitoral, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central. Então, o dia 15, até o dia 15, todos os candidatos e partidos têm que estar com as contas abertas. Viu? Não, ninguém. É o que eu te falei. Você tem direito a pedir, mas ele não tem obrigação de dar. Ele que define a distribuição. É o que eu lhe digo. É porque a gente gostaria muito, né, que economizasse nossa energia em arrecadação de recursos financeiros. Mas o fundo partidário é a única exclusiva forma de recurso, não. Você pode buscar doações, entendeu? Então, assim, a Justiça Eleitoral não vai obrigar o partido. O partido tem o seu poder, a sua autonomia de se auto-organizar. Então, só que quer passar. É o que eu falei. Quer saber se existe o fundo partidário? Saia deputado estadual. Mas, enquanto vereador, não tem garantia nenhuma. Dia 16, que é a data a partir de qual será permitida a propaganda eleitoral. Pronto. Aqui já não há mais pré-campanha nem nada. Agora é a partir do dia 16 de agosto que inicia de fato a campanha eleitoral. Entendeu? Então, antes disso, nós estaremos falando sempre de pré-campanha. 16 de agosto, campanha eleitoral. Carro de som. Tudo, dentro do limite, né? Vamos lá, outdoor não pode. Não, mas carro de som pode rodar? Pode sim. Inclusive de 8 às 22 horas, salvo no último dia de comício. A eleição passada não pôde, não. Pera. A eleição passada teve um diferencial. Era a época da pandemia de Covid. A Justiça Eleitoral não mudou por conta da Covid, mas os tribunais entenderam que, por cautela, deveria se evitar aglomerações, entendeu? E alguns tipos de propagandas. Então, não foi por conta da mudança eleitoral, nada não. Foi por conta da pandemia. Não mudou nada. Não mudou não. Foi por conta da pandemia. Então, eu posso montar meu carro de som? Pode. De 8 às 22, você pode quebrar o som aí. Mandar repetir aí seu jingle registrado. Tem os locais de silêncio. Tem um limite de volume também. A resolução regulamenta. Eu não sei de cabeça não, porque se me perguntar, ficar lembrando o número, mas
Tem a zona de silêncio, locais de hospitais, tem que ser baixado o volume. 16 de agosto, data a partir de qual a utilização de live por pessoas candidatas para a promoção pessoal ou de atos referentes ao exercício de mandato, mesmo sem menção ao pleito, equivale à promoção à candidatura e constitui ato de campanha eleitoral. Olha aqui, ó, do marketing. A live é muito bem explorada. O que acontece? Se você utilizar a live, ainda que você faça uma live sem conotação de propaganda, mas para a apresentação do pré-candidato, é permitido? É. Entendeu? Desde que não seja pago. É permitido. Só que ela até então, ela não configura propaganda eleitoral. Mas aquela live, a partir de 16 de agosto, se ela continuar sendo reproduzida, ela é considerada como propaganda eleitoral. Muda. Entendeu? Ou seja, como instrumento de pré-campanha, ela pode ser utilizada, mas ela já passa a ter conotação de propaganda eleitoral. 16 de agosto, data a partir de qual e até 5 de outubro, candidatos, os partidos, federações e coligações poderão fazer funcionar aqui, ó, entre 8 horas e 22 horas, alto-falantes, viu? A partir de 16. Amplificadores de som, nos termos do artigo 15 da resolução. Então, aí a questão do decibéis está nessa resolução, viu? Também 16 de agosto, data a partir de qual até 3 de outubro poderão ser realizados comícios e utilizada aparelhagem de sonorização fixa, até 3 de outubro, que é sexta-feira, não é isso? Sexta, ou é quinta? 16 de agosto, data a partir de qual até as 22 horas do dia 5 de outubro poderão haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, na qual se utilize outros meios de locomoção de pessoas, acompanhado ou não por carro de som ou mini-trio. Então, de 16 até 5 de outubro, jamais estará permitido esse tipo de utilização de campanha. Carro de som, mini-trio. Vamos lá, né? 16 de agosto ainda, data a partir de qual até 4 de outubro serão permitidas as divulgações pagas. Isso aqui é para a imprensa escrita, viu, gente? Paga na imprensa escrita, aí a reprodução na internet do jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral, ou seja, vocês podem fazer propaganda paga em jornal impresso, somente em 10 circulações, 10 dias, seguidos ou alternados, e reproduzido na internet, por veículo em datas diversas para cada candidato ou candidato, no espaço máximo por edição de 1/8 de página de jornal padrão e de 1/4 de página de revista ou tabloide. Ô, doutor, uma pergunta, mas esse gasto aí não vai incluir na despesa lá do... Gasto, entra no gasto, não compra. Porque senão o pessoal pensa que vai gastar fora disso aí, então tudo isso tem que ser incluso tudo na isso no gasto. Vamos lá, carreata, os gastos de combustíveis que serviram para abastecimento entram na prestação de contas. Então, todos esses gastos têm que ser contabilizados. Ainda 16 de agosto, data a partir de qual até 4 de outubro poderá haver circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet. Isso é para o nosso amigo aí. Veja bem, não é você pagar para circular, é você pagar o impulsionamento e a circulação. Porque a gente tem alguns provedores, né, que você pode dar destaque de algumas publicações. Então, você pode pagar esse impulsionamento. Entendeu? Essa aqui é a grande diferença. A partir do 16 até o dia 4, que é o período de campanha, propaganda eleitoral. Ainda no dia 16, data a partir de qual não será permitida a realização de enquetes relacionadas a processo eleitoral e caberá o exercício de poder de polícia contra a sua divulgação. Aqueles blogs que geralmente faz aquelas enquetes, né? Em 2024 você vai votar em quem? Pronto, pode. Nesse período é a especulação. A partir do dia 16 não pode ser divulgado na internet nenhum tipo de enquete. Coloque isso em mente. Houve publicação de enquete, o candidato pode solicitar a sua retirada via judicial, via justiça eleitoral. Ele vai representar e o juiz vai determinar a sua retirada. Até o dia 16, a partir de 16. No dia 6 de setembro é o último dia para que, se a convenção não tiver indicado o número máximo de candidaturas para o cargo de vereador, isso aqui envolve muitas perguntas. Os órgãos de direção dos partidos políticos, as federações, preenchem as vagas remanescentes, observados os percentuais mínimos e máximos de cada candidatura para cada gênero. Então, até 6 de setembro, se não tiverem preenchido devidamente, entendeu? O juiz vai requisitar que o partido assim o faça. Se não fizer, aí o próprio juiz vai fazer a substituição. Agora pode preencher? Preenche as vagas. Pode preencher com uma pessoa filiada, né? Só dentro dos filiados. Mas, por exemplo, se vocês partidos atingirem o suficiente no caso de 12.
mulheres. E aí? Ó, vamos lá. Ele é obrigatório. Se ele só na relação lá de Iguaí, o partido só lançou no registro 3 mulheres, o juiz vai retirar o último candidato que consta na ata e vai substituir por outra mulher. Ô, doutor, Primeiramente, ele vai dar esse poder ao partido. mesmo, Primeiro partido, nessa data. Se não fizer, o juiz veja bem, cair a nessa chapa e data, faz. mesmo tendo a quantidade de mulheres, é obrigado estar os 12 ou não? Sim, tem que ter 12 O candidatos. juiz é obrigado... Tem que ter os 12 candidatos. É essa que é a grande queixa, né, em relação a essa mudança do 100 mais 1, 100% mais 1. A dificuldade de partidos menores de compor os 12 números. Porque Sim. se não houver, o juiz vai ultrapassar essa data, 6 de outubro, ele vai determinar para que o partido preencha as vagas remanescentes. O partido não tem. E aí? Aí o juiz vai tentar preencher. Se não tiver, meu amigo, aí... Aqueles que estão filiados podem correr o risco de não ser eleito? Porque não pode Com concorrer? certeza sim. Com certeza sim. É obrigatório preenchimento. Tem que ter os 12. Se não tiver, não concorre. Não concorre. O negócio está fácil, não. Não está fácil, não. Melhorou pela... É até o dia 6. pelos outros. Bom, o dia 16, gente, aí a Justiça Eleitoral que vai comunicar, é ato de comunicação da Justiça Eleitoral com os candidatos, que é a data em que todos os pedidos de registro de candidatura, todos mesmo, tem que ser julgados pela Justiça Eleitoral de Iguaí, pela comarca de Iguaí. Ou seja, dia 16 de setembro, todos vão saber se tiver seu pedido registrado ou indeferido. Entendeu? Essa é a data limite. Pode ser antes. Mas essa, até dia 16, a Justiça Eleitoral tem a obrigação de publicar. Viu? Dia 16 também é o último dia para o pedido de substituição de candidatos ou candidatos para os cargos majoritários e proporcionais, exceto se a substituição decorrer de falecimento, caso em que poderá ser efetivada após esta data, observada em qualquer situação, prazo de até 10 dias contados do fato. Isso aqui foi aquela sua pergunta, o cara desistiu. Então você tem até o dia 16 para substituí-lo. Ô, doutor, agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é que fica esse entendimento entre o juiz e o presidente do partido, já que ele tem um número de filiados, e por que ele não colocou no prazo que é o primeiro para o último? Bom, é aquela coisa, o juiz, o eleitoral, o prazo são muito curtos. Eu falei lá para minha esposa, que é o período que ela menos vai me ver em casa, porque primeiro que a gente vai trabalhar sábado e domingo, os cartórios vão estar funcionando, os prazos vão correr, inclusive sábado e domingo, são prazos de 24 horas, 48 horas, 72. Ou seja, tem um prazo para responder uma representação de 24 horas, vou ter prazo, e é contado em horas. Se eu receber a notificação no mural eletrônico 7 horas da manhã, eu tenho até 7 horas da manhã do outro dia para responder. Então, o que eu quero dizer com isso? São prazos muito curtos. O juiz não vai querer perder pedindo explicação, não. Nessa condição, ele pode até lançar um candidato a prefeito se não tiver. Não, prefeito não. Os partidos não são obrigados a lançar candidato. Não, eu digo, o partido Sim. pode lançar um candidato a prefeito, digamos que não tenha candidato a prefeito no partido. Ele vai lançar. Até naquele prazo, digamos, mas no último ali, que é dia Sim. 21 de setembro, você falou? 16 de setembro. 16 de setembro, ele, presidente do partido, pode lançar alguém naquele próprio partido. Pode substituir. Ali é prazo de Não. substituição. Mas se ele não tem, é isso que eu estou Não, se ele falando. não tem, não pode lançar. Não, mas se o juiz quer... Não, o juiz não pode querer. Majoritária não. Vamos lá. Ah, é o que eu estou Majoritária, falando. não. Só... Ali é prazo de substituição. Por exemplo, você lançou um candidato no partido que não preenche os requisitos do registro. Lembra que ele tem até o 16? Ele vai deferir. Aí ele vai dar prazo para substituir. Quando o partido sabe que seu candidato, vamos lá, está inelegível, às vezes insiste para ver se decola. Aí faz a convenção, Não, tem tudo bem. registra. Aí Tentando empurrar. vai tentar empurrar. É. Aí ele tem até o dia 16 para substituir. Porque se ele não fizer, vai acontecer como em vários casos, ele vai continuar sendo candidato, subjúdice. Ele vai ter o pedido indeferido, obviamente o advogado dele vai recorrer, ele vai estar lá indeferido, mas sob decisão judicial, entendeu? Pendente de decisão judicial, vai constar inclusive na urna. Só que ele vai assumir o risco de ter os votos e não levar. Entendeu? Por isso a lei eleitoral fala, olha, se você não quiser correr o risco de ter os votos e serem anulados, você tem até o dia 16 para substituir. Então, no caso aí, o partido, ele tem até o dia 16 para preencher as vagas para vereadores, Ah, vereador. não para o prefeito. Prefeito não. Agora Não. sim, você lançou para prefeito. Não, sem eu estou falando, sem o prefeito. Sem o prefeito.
Então, veja bem, ele não lançou o prefeito. Mas se ele tem os vereadores, por que não o prefeito? Porque não é obrigado. Veja bem, o partido... Não, mas se ele quiser lançar, o juiz vai proibir? Não pode. Não, você não está entendendo não. O que eu estou colocando, que se o juiz vai solicitar ele para preencher as vagas dos vereadores, correto? Correto. Ele deveria também solicitar ele, ó, pode prefeito, digamos. Não. Se o partido achar que deve, não pode mais? Não dentro pode, da filiação? Porque se assim fosse, toda eleição teria muito mais de 2, 3, 4 candidatos. Todo partido que tivesse na candidata a prefeito, teria, ou para vereador também teria para prefeito. Essa regra não é obrigatória. Não, eu estou entendendo. O que vai dizer é o seguinte, vamos lá. Aí eu vou lhe explicar agora, vai ficar claro. Se na convenção o partido deliberar que quer lançar candidatura na majoritária... Sim, entendeu? É isso que eu quero chegar. Aí o partido delibera, aí lança o nome, aí sinaliza. Aí, não preenche, aí o juiz fala, olha, a ata de vocês querem lançar a majoritária. Então o juiz vai pedir para o partido... Sim, é isso aí. Substituir, é lançar o nome. Sim, entendeu? É diferente. correto. Então quem vai dizer é a convenção. Que tem que constar na convenção, em ata. Está na convenção, na ata. Se na ata não tiver nada, o juiz não pode falar, eu quero que saia candidato. Pronto, é isso, a dúvida é essa aí. Entendeu? Aí vai até a hipótese, aí, até dia 16. Mas vamos lá, ocorreu um falecimento de um candidato, Deus me livre e guarde. Substitui. Ocorreu um falecimento de um candidato. Aí a lei dá o prazo de até 10 dias desse falecimento para substituir. Fora esse prazo do dia 16, entendeu? Correta a explicação aí. Pronto? Aqui, ó, 21 de setembro, já está acabando já. Data a partir de 4 até 8 de outubro, nenhuma candidata ou candidato poderá ser detido ou preso. Mas também não é para sair dando murro, gente, não. Porque tem uma exceção, salvo flagrante delito. Entendeu? Então, nenhum candidato, a partir do dia 21 de setembro, poderá ser preso. Ah, doutor, eu não paguei a pensão, não pode ser preso. Bom, aí também chegou dia 9, a ordem de prisão está lá. Ele não pode ser preso, mas a ordem de prisão vai estar. Só vai ser cumprida depois do dia 9 de outubro. Então pode ser que ele comemorando a eleição faça assim, venha o oficial e prenda. Entendeu? Mas até o dia 8 de outubro nenhum candidato poderá ser preso. 1º de outubro, data a partir de 4 até 8 de outubro, nenhuma eleitora ou eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito à salvo-conduta. Tá? Aqui já são para os eleitores, a partir de 1º de outubro. Dia 3, é o último dia para a realização de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa. Viu? Até fixa, não é carro não, fixa. 4 de outubro, é o último dia para divulgação paga na imprensa escrita, a reprodução da internet por jornal impresso, ou seja, aquela publicação dos 10 dias tem que encerrar até o dia 4 de outubro. E também dia 4 é o último dia para a circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet, mesmo se a contratação tiver sido realizada antes desse prazo, cabendo ao provedor de aplicação que comercializa o impulsionamento realizar o desligamento da veiculação. Então, até dia 4, a matéria na internet. Vamos lá? Registro de candidatura. Isso aqui é para os novos. Teve uma diferençazinha lá. Vamos lá. O que é que o TSE quis? Ele fez algumas medidas para controle efetivo da destinação de recursos a candidaturas negras. O sistema identificará, eu já falei sobre isso aqui, o sistema identificará caso em que for declarada a cor preta ou parda em divergência com a informação de cadastro eleitoral ou de anterior pedido de registro. Ou seja, na eleição anterior, se o vereador se declarou como branco e chega agora e se declara como pardo, o sistema vai acusar. E aí você vai ter que fazer a demonstração. Exigiu. A de Assemineto teve a polêmica da cor parda. Não, é a partir de agora. É a partir de agora. Então o partido, a federação, coligação e pessoas candidatas serão intimadas para confirmar a autenticidade da nova declaração. Entendeu? Se você se declarou pardo ou preto e conflitou com o sistema, você vai ser intimado para a autenticidade da nova declaração. A relação entre candidaturas em que for confirmada a alteração será disponibilizada para o Ministério Público e para entidades da sociedade civil que se obrigarão a tratar os dados de acordo com a finalidade de acompanhamento e distribuição de recursos. Outra mudança aqui, viu, que também não teve, vereador. Isso aqui vai causar um certo impacto. Declaração de nome social por candidato transgênero impedirá a divulgação do nome civil nas informações do divulga candidato. Ou seja, aquele candidato que é transgênero, reconhecidamente, o nome dele em toda a campanha vai ser o nome dele de transgênero, não mais de nome civil. Aquele que houver mudança de nome, vamos dizer assim, entendeu? Por decorrência de mudança de sexo.
Antigamente, ele poderia até usar o nome de urna dele, do nome transgênero. Mas os dados dele de campanha, quando você acessava lá o divulga candidato, constava os dados dele civil, gerava esse conflito. Nome de batismo, nome de registro civil. Então, a partir de agora, não. Esse nome de registro civil vai ser retirado. Vai ser somente o nome dele que ele vai adotar como transgênero. Entendeu? Essa é uma das mudanças. Propaganda eleitoral. Vamos lá. Isso aqui já está finalizando. É a proteção à liberdade de expressão de artistas e influenciadores. Ou seja, o músico contratado para qualquer evento, que não seja um evento de pré-candidatura, ele pode demonstrar, olha, eu gosto de fulano. Entendeu? Ele pode, na propaganda eleitoral, apoiar. Ele, não sendo pago para isso. Ele pode dizer, por exemplo, Gustavo Lima chega lá, grava um CD e fala assim, eu apoio o vereador Ranulfo em Iguaí. Pode. Então o TSE permitiu esse tipo de apoio, porque configura a liberdade de expressão no período de campanha eleitoral. Aqui tem outra coisa, possibilidade de divulgação de posição políticas em shows. Os artistas poderão, em seus shows, desde que não seja pago para isso, ou seja, seja de livre e espontânea vontade. Um político aqui da região estiver num show e dizer, Iguaí, estamos com fulano. Pode também. Aqui, a proteção somente alcança a manifestação voluntária e gratuita, vedada a contratação e a remuneração dessas pessoas. Ou seja, ele não pode ser contratado para falar isso, mas ele pode livremente se manifestar apoio. Assinou o livro de ponto? Assinou o livro de ponto? Não, dinheiro público não. Aí é pago. O show dele particular. Vai ter gravação de um músico aqui. Vamos lá, aqui Urubu Fogoso, que tocava em Bicuí, que eu lembro muito bem. Aí vai fazer um show aqui em Iguaí. Ele fala, em Iguaí eu gostaria de apoiar fulano. Promotor do show dele. De bilheteria. Aí não, porque aí é pago. Ainda mais com recurso público. Pode. Que não seja pago. Reconhecimento de que as manifestações artísticas, candidatos e candidatas e apoiadores é compatível com a natureza do evento de arrecadação e não caracteriza showbiz, entendeu? A live eleitoral não pode ser transmitida ou retransmitida por canal de pessoa jurídica na internet ou por emissora de rádio e televisão. Esse é um impedimento, sob pena de configurar tratamento privilegiado. Então você tem que tomar cuidado. Vamos lá. A propaganda eleitoral terá regulação do uso da inteligência artificial, viu, senhores? Teve um caso agora em Candeias. Eu gostaria até de chamar a atenção para isso. Teve um candidato lá que utilizou a chamada deepfake. O que é isso? É um recurso na internet que você altera a voz da pessoa como se ela tivesse falado. Ela capta seu som, e o voz e o rosto, e coloca. Aí fizeram isso logo com quem? Com Jerônimo, com o governador, que coragem. E o TRE já bateu, já mandou retirar, aplicou uma multa pesada. E o TSE disse que não vai admitir o uso da chamada deepfakes. E toda vez, por exemplo, você tem uma proposta de inaugurar uma ponte aqui em Iguaí. Essa ponte não existe. Você pode até fazer uma inteligência artificial, imaginando como vai ser essa ponte, aí você reproduzir, mas você vai ter que identificar que aquela imagem é de inteligência artificial. Entendeu? Inteligência artificial. Então aqui, E outra coisa que também, eu acho que vocês têm que ficar atentos à questão do marketing. Eles proibiram os candidatos utilizar um recurso que tem no WhatsApp e outras plataformas de conversa, que é o chamado chatbots. O que é chatbots? É você simular que aquele eleitor, você disponibiliza um número, olha, os eleitores que quiserem se comunicar comigo, vai se comunicar através de tal número. Aí você vai fazer essa divulgação, pode. Só que nessa comunicação, ele tem que falar diretamente contigo. Você não pode utilizar aquela ferramenta de robôs. Para falar comigo, aperte o botão 1. Para apoiar, aperte o botão 2. Não pode simular esse tipo de conversa. Entendeu? Tem que ser a conversa real. É que diz: restrição ao uso de chatbots e avatares para intermediar a comunicação da campanha, que não poderá simular interlocução com pessoa candidata ou outra pessoa real. Tem que ser de fato a pessoa real. Pode disponibilizar número de campanha? Pode. Mas tem que ser com a pessoa real. Assessor pode, tem que ser uma pessoa real, não pode ser chatbot. Vedação de uso da chamada deepfake, que é conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir, alterar a imagem ou voz. Isso aí é proibido. Vamos lá?
Propaganda paga no rádio e na televisão. A lei das eleições proíbe que se faça propaganda paga nas emissoras de rádio e televisão. Entendeu? Você pode ser convidado, desde que seja distribuído entre todos os candidatos ao mesmo tempo, mas jamais poderá pagar a propaganda em rádio e televisão. Vamos lá? Propaganda na internet, teve essa alteração. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, como eu falei. Você pode fazer a publicação do que quiser na internet, e você só pode pagar para impulsionar, entendeu? Mas jamais pagar para alguém fazer a propaganda para você. Essa é a diferença. No dia da eleição é proibida a publicação de novos conteúdos no dia da eleição, ou impulsionamento de conteúdos na aplicação de internet. Pode até ser mantido lá na página as publicações anteriores ao dia 5, mas no dia 5, no dia da eleição, jamais poderá ser publicado novos conteúdos, entendeu? Na internet. Propaganda e adesivo, isso aqui é importante, viu? O artigo 37, parágrafo 2º, ele dispõe que não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de adesivos plásticos em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5 metros quadrados, entendeu? Ou seja, o adesivo tem que ter no total 0,5 metros quadrados, exceto na questão dos adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa. Ou seja, no para-brisa do veículo pode sim, a única exceção permitida são aqueles microperfurados, né? Se eu quiser já fazer uma propaganda usando o meu carro, posso? Agora? Não. Ali é a partir do dia 16 de agosto. Não, tira o 2024. Você vai ter exemplo para tudo nessa vida. Você tem que tomar. Eu costumo usar uma frase, é o seguinte: quando a casa do vizinho pega fogo, a gente tem que se preocupar com a nossa. Por isso que eu quis ver esse dia. Nós estamos ainda em período de pré-campanha. Você não pode fazer pedido de voto, nem menção à eleição. Você pode fazer, Josi, vamos lá, Josi, desculpa, qual é a sua bandeira de campanha? Vamos lá, Josi cuidando da saúde, pode. Entendeu? Mas botar, Josi, 2024, cuidaremos de você. Conto com o seu apoio, não pode, que aí já configura a propaganda eleitoral antecipada. Tem que tirar. Entendeu? A placa no comitê central do partido é possível, sim, entendeu? Desde que não seja superior a 4 metros quadrados, ou seja, se você utilizar um comitê de campanha, você pode utilizar uma placa de até 4 metros quadrados. Isso aqui eu gostaria muito de chamar a atenção, viu, gente? Isso aqui é uma coisa que muita gente escorrega. É a questão ainda que sejam adesivos dentro da metragem ideal 0,5 metros quadrados, tem locais que vocês não vão poder afixar, viu? Que são chamados locais públicos ou de bens de uso comum. Por exemplo, em feira, as feiras livres, as barracas de feira, você não pode chegar ali na barraca de feira livre e colocar, porque ela é considerada um bem de uso comum. Aí tem aqui, bote aí, por favor. A nova redação dada ao artigo 37 não permite a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares. É também proibida a propaganda de bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público e nos bens de uso comum do povo, que é o caso de feira livre. Caso o próprio feirante colocar. Não pode. Não pode. Mas aqui o povo não respeita, não? Bom, aí é a questão da fiscalização. Lembra que utilizava muito em poste, em outros exemplos? Passarela, viaduto, é considerado bem de uso comum. E aí foi retirado. Você só bote só um pouquinho aqui, só para eu ler uma decisão aqui que fala aqui, Já está fazendo propaganda aí, Oi? Que exceda a regulamentação. Se for adesivo, aquelas exceções é permitido. Bicicleta, entendeu? Aquela metragem. Agora, outro tipo de propaganda também particular não pode. Por exemplo, você não pode pintar o muro de sua casa. Não pode. Botar o muro todo de sua casa lá pedindo. Não é um bem particular, mas você pode pegar o adesivo. Pronto, você pode pegar o adesivo de até 0,5 e colar na sua parede. Você está entendendo a diferença? Ninguém respeita e nem é investigado. Quando usa exemplo, fala assim, mas fulano pode. Eu falo assim, eu conheço gente que já matou e não está preso. Nem por isso que matar é permitido. Tudo depende a nível de que como isso foi levado à justiça ou não. Então, assim, toma muito cuidado com um exemplo principalmente negativo. Tal lugar o fez. Possa ser que lá na frente seja julgado e justamente ele vai pegar aquela decisão e usar até no seu caso. Vamos caçar logo aí. Entendeu?
Aqui ele fala, ó, no resto, as feiras livres são consideradas bem de uso comum. Então, por isso que nem o dono da barraca pode utilizar. Nos bens de uso comum, como estabelecimentos comerciais, é proscrita ou proibida a veiculação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, seja de caráter transitório ou duradouro. Mesmo se fugir daquela regra, no 0,5 metros quadrados. Lembre sempre disso. É o candidato. Ele primeiro vai ser intimado a remover, entendeu? Se persistir ou se configurar abuso, quem responde é o candidato. Alô. Ô, doutor, eu ouvi muito bem aqui esse negócio de propaganda, as coisas, às vezes, aqui o pessoal faz, né? Em toda cidade faz. Mas o que depende é o outro candidato aqui no coração, né? Eu sou candidato. Eu botei uma propaganda irregular. Pré-candidato, lembra disso. Pré-candidato. Então, assim, no exemplo no exemplo. Eu sou pré-candidato, eu sou candidato lá na frente. Aí eu pego uma propaganda minha e boto lá no órgão público. Se o outro candidato for lá denunciar, você vai ter que responder. Vai ter que responder. Não é isso? E às vezes a pessoa fala, vai em Iguaí, mas não é Iguaí. É quem está na oposição, quem está no outro lado, é que tem que denunciar o que tiver errado. Porque assim, entendeu? O pessoal do marketing, por exemplo, isso aí tem muitas estratégias. Porque assim, às vezes, uma notícia irregular vai gerar somente multa, mas vai trazer um efeito político muito grande. Isso é verdade. Aí ele fala assim, eu vou fazer, mesmo sabendo que é legal, e vou correr o risco. Paga a multa, o cara já falou, ó, você vai tomar uma multa. Beleza? Vai, mas já foi. Por exemplo, aí, numa discussão de marketing, o cara falou assim, olha, não pode impulsionar novo conteúdo de internet no dia da eleição. Mas veja bem, se o cara de má fé chega e fala assim, beleza. Chega lá no dia, solta de manhã cedo, um cara de mensagem, papá na internet, não tem como você rastrear, não vai dar tempo útil de retirar aquilo até a hora da eleição, mas vai surtir o efeito. Entendeu? Vai surtir o efeito. A pessoa... A respeito de propaganda de muro, tamanho nas casas, como antigamente a gente fazia, hoje é permitido. Muro não. O adesivo você pode colar. Até 0,5 metros quadrados. Porque antigamente as pessoas pediam autorização, né, do particular, eu posso pintar o muro aqui, as pessoas davam, pintavam e às vezes nem repintavam, deixavam do jeito que estava lá, né, passava 3 anos lá com o nome da pessoa lá. Não, você não vai ver mais isso, você vai ver adesivo no muro, isso aí pode. Aí que as pessoas pensam que são espertas, chega lá, cola um bocado de adesivo no muro, né, pode configurar abuso. Carro, se quiser fazer esse pré-candidato, né, já pode colocar adesivo. Como pré-candidato, sem pedir voto, é a mesma coisa que eu expliquei para ele. Você pode lançar seu nome. Você não pode pedir já, desde esse momento, já lançar, conto com o seu voto, conto com o seu apoio em 2024, entendeu? Só o nome pode. É o mesmo caso dela. Pode. Ou seja, na minha própria rede social, eu posso usar como pré-candidato Pode. da forma que eu quiser. Vocês, a rede social agora é o melhor instrumento nesse momento. Você pode enaltecer essas qualidades, falar, olha, eu tenho boas ideias para Iguaí. Você não pode dizer, olha, Iguaí merece meu voto, ou merece eu mereço seu voto, eu quero seu voto, conto com o seu apoio em 2024, outubro vem aí. Você não pode fazer isso, mas você pode enaltecer essas qualidades. Olha, eu sou uma pessoa, uma cidadã do bem de Iguaí, eu faço isso, tenho ações em tais áreas. Você pode enaltecer, pode criticar. Entendeu? Você não pode, gente, sair na frente e impedir voto. Se lançar como candidata já se configurando pedido de voto. É isso aqui, não pode. Na dependência do Poder Legislativo, pode sim ser veiculado propaganda, desde que seja regulamentado pela mesa diretora. Mas isso aqui eu nem gosto de falar muito. Vamos lá. Olha os brindes aqui, ó. Não é permitido em eventos fechados, em propriedade privada, a presença de artistas ou de animadores, nem a utilização de comunidade e outros materiais que possam proporcionar alguma vantagem ao eleitor. Permite confecção, distribuição e utilização de displays, bandeiras e flâmulas para fixação em veículos automotores particulares. Isso é permitido. Configura propaganda eleitoral antecipada, a divulgação em rede social da distribuição, isso aqui foi na campanha passada, de kits de proteção individual para combate à Covid. Aqui, ó, a vedação desse parágrafo não alcança, isso aqui foi uma situação interessante. Numa reunião política, queriam enquadrar como abuso de poder econômico a distribuição de sopas para as pessoas que estavam presentes, comida, né? E a justiça entendeu que não alcança o fornecimento de pequenos lanches ou café da manhã e caldos em reuniões de cidadãos,
visando a sensibilizá-los quanto a candidaturas. Isso aí não tem problema nenhum, não. Essa da imprensa escrita já falamos já. Pode passar. Aí, ó, propaganda assemelhada à propaganda pública. É proibido na propaganda eleitoral o uso de símbolos, isso aqui é interessante, frases ou imagens associadas ou semelhantes aos empregados por órgão de governo. Por exemplo, o governo Jair Bolsonaro tinha uma frase, né? Deus acima de todos. O que quer dizer essa regra? O Jair Bolsonaro, na eleição passada, não poderia usar Jair Bolsonaro, Deus acima de todos, porque era a mensagem oficial do seu governo. Então, qualquer símbolo utilizado pelo governo, ou símbolo que vocês usam no Poder Legislativo de Iguaí, não pode ser utilizado na propaganda eleitoral. O jargão seu, vereador fulano, como vereador, não como candidato. O vereador do povo, o vereador não pode utilizar como jargão na propaganda. Musiquinha que eles colocam. Oi? Tá subindo, tá não sei o quê. Não, aquelas musiquinhas é musiquinha de campanha, né? Não é musiquinha de mandato, então não tem problema nenhum, não. Tem não, né? Não. Pode passar. Ó, isso aqui derrame, isso aqui é o que mais dá problema, sabia? Teve um candidato Tancredo Neves que se achou tão esperto, a eleição lá estava acirrada, foi decidido por 27 votos. No dia da eleição, ele pegou um helicóptero e soltou um bocado de santinho, que é o chamado derrame. Aqui, quando você vai no colégio eleitoral, está um bocado espalhado, né? Isso para a justiça a gente chama de derrame. Veja bem, você vê uma prática normal. Agora imagina o cara fazer isso via helicóptero, chamar a atenção. Um helicóptero passar por aqui, vocês não olham? Qualquer lugar, seja até capital. Imagine, no colégio eleitoral, o cara soltou, pegou um helicóptero e soltou na hora, aquela chuva de santinho caindo, perdeu o mandato. A justiça fala o seguinte: poderá ser proposta até 48 horas após a data da eleição a apresentação que trate do derrame de material de propaganda, santinhos ou assemelhados, no local de votação em que tenha sido realizado nas vésperas no dia do pleito. Aqui vem a possibilidade de responsabilização do candidato pelo derrame de santinhos, hipótese em que as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelaram a impossibilidade de o beneficiário não ter conhecimento da propaganda. Ou seja, o cara chegou de helicóptero e soltou, não tem como ele não ter conhecimento. Como é que o cara vai pegar um helicóptero do nada, vai pegar um santinho sem o conhecimento do candidato? E além da poluição também. Além da poluição. Então o derrame, tenha muito cuidado com o derrame. Viu? Pode passar. Eu joguei embaixo da porta. Se provar... Ó, transportar eleitores em dia de eleição é proibido, isso aí todo mundo já sabe, viu, gente? Só não ocorre crime quando o transporte estiver a serviço da Justiça Eleitoral, quando se tratar de transporte coletivo de linha regular, se tratar de transporte individual do proprietário para o exercício do próprio voto e do membro de sua família, se tratar de serviço normal sem finalidade eleitoral de veículos de aluguel não atingidos pela requisição, que é o sistema de táxi e tal. Então, assim, dar carona eleitor pode, não aconselho. Já vi situações de ter carro apreendido por configurar transporte de eleitor. Entendeu? Então tenham muito cuidado. Aqui já a parte final, a questão do quociente, viu, gente? Se tiver alguma dúvida, aproveita. O que é o quociente eleitoral? Isso aqui é importante na composição dos partidos. Determina-se o quociente eleitoral, dividindo o número de votos válidos apurados pelos de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1, se superior. Isso é o Código Eleitoral. Ou seja, aqui em Iguaí, nós vamos ter na eleição, o resultado da eleição, a quantidade de números de votos válidos, vamos dividir por 11 e vai se extrair daí o quociente eleitoral, que é o que vai determinar o quociente partidário. Que é o quê? Determina-se para cada partido o quociente partidário, dividido pelo quociente eleitoral, que é esse número que obtínhamos agora falando, né? O número de votos válidos dados sob a mesma legenda, desprezada a fração. Ou seja, se aqui foi 1.200, então a cada 1.200 votos que o partido tiver ou federação, equivale a um quociente partidário, ou seja, a uma cadeira. Entendeu? Se tiver fração, despreza a fração. 1.200 e fração, deu 1, alguma coisa, será somente uma vaga. E aí, esse quociente partidário, e aí é a dor de cabeça, é para a primeira fase. E aí entra todo aquele questionamento que nós conversamos aqui. Que terminada a votação, divide o total de votos válidos pelo número de cargos em disputa, por 11, obtém assim o quociente eleitoral. Exemplo, na eleição para vereador houve 100.000 votos válidos e eram 20 vagas. Logo, o quociente eleitoral será 5.000, entendeu? Em seguida, pega-se os votos de cada partido e divide pelo quociente eleitoral, obtendo-se assim o número de eleitores de cada partido. Exemplo, o partido X e seus candidatos tiveram 20.000 votos. Esses 20.000 votos serão divididos pelo quociente eleitoral, 5.000 votos. Ou seja, esse partido terá direito a 4 vagas de vereador. Entendeu aí?
Essa é a primeira fase. No caso, o pré-candidato Ranulfo, tendo aí em torno de 8.000 votos, sobra quanto para a legenda? Que tem a legenda do prefeito que sobra, né? Não. Vamos lá. Aí ele está imaginando ele majoritária, né? Majoritária não traz voto para vereador, não? Não, vamos lá. A majoritária, nesse caso, ele não tem voto de legenda porque os dois primeiros, que é o número do partido, coincide com o número do candidato, não é isso? O voto de legenda ocorre somente nas eleições para os vereadores e deputados, porque são compostos geralmente, são 5 números, não é isso? E os dois primeiros números são os números do partido. Aí, por exemplo, PT é 13, geralmente os candidatos do partido do PT serão 13 mais alguma sequência de números. Então, se o eleitor não quiser votar em algum candidato específico, ele tem a possibilidade de fazer o voto de legenda. Ele só votar nos 13. Ele digita 13 e aperta confirma. Então, esse número vai para o voto do partido, chamado voto de legenda. Entra no cálculo de votos válidos. E aí sim fica dentro do voto do partido. Mas na majoritária não, porque você não tem nem como identificar o que é voto de legenda. Porque o voto para prefeito só são aqueles dois primeiros números. Em qualquer partido, né? Não, como assim? Partido que não tenha prefeito. De vereador. Aí entra o voto de legenda para o PT. Mesmo que não tenha candidato. Tinha antes. Entendeu? Aí vem a segunda fase. Vamos lá. Se aqui são 11 vagas, mas não preencheram todas as vagas, as 11 vagas, aí entra a segunda fase. Por quê? Porque para se eleger naquela primeira fase, lembra que tem a cláusula de barreira dos 10%? Então, possa ser que não tenha os 10%. Então, aquelas vagas vão entrar para a segunda fase, que é a regra do 80-20. Que é assim, com as alterações promovidas no artigo 109, só poderão concorrer à distribuição dos lugares na segunda fase os partidos ou federações que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral, sendo considerados eleitos candidatos com votos em número igual ou superior a 20% do quociente. Entendeu? Ou seja, tem que ter, o partido só pode entrar nesse cálculo se tiver 80% do quociente eleitoral. Se aqui for 1.000, na segunda fase só entra os partidos que tiveram 800 votos no total. Entendeu? Pode passar. A sobra. Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, serão eleitos até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados, não importando se o partido ou federação partidária tiver atingido qualquer tipo de quociente. É a chamada sobra da sobra. Vamos lá. Aqui é a regra que a gente faz para a segunda fase. Vamos lá, 100.000 votos válidos, o quociente é 5.000. O partido CIS teve 20.000 votos. Então, eles vão ter direito a 4 vagas. Na segunda rodada, aquele número de vagas já obtido soma-se mais 1, para extrair a média. Vai dividir o número de votos dele, 20, mas o número de vagas obtidos, mais 1, sempre mais 1. Ele teve 4, então a média dele passa a ser 4.000, porque dividiu 20.000 por 5. O partido Y teve 15.000, ele teve direito a 3 vagas. Então, no cálculo da média, ele vai ter 3 mais 1. Vai dividir 15.000 por 4. Entenderam aí? É sempre o número de vagas já obtidas mais 1. Esse é o cálculo da segunda fase. Então, serão 3.750 votos. Aí, observe que o partido W, que não teve nenhuma vaga no quociente, porque teve abaixo de 5.000, teve 3.500 votos, não teve nenhum. Ele, na média, foi superior do partido Z, que já teve uma vaga. Por quê? Quando ele bater 0 mais 1, ele vai dividir os 3.500 votos por 1. A média dele passa a ser 3.500. Então, vamos supor que sejam 3 vagas nessa segunda fase. O partido W obtém a vaga, mas o Z não. Entendeu? Porque ele foi o terceiro na lista. Ele supera o partido Z. Então, ele teve uma vaga, vai somar mais 1, vai dividir por 2, a média dele foi 3.000. Então, esse é o cálculo. Assim, aí os partidos da federação partidária, para conquistarem cadeira na distribuição da sobra, devem atingir 80%. E os candidatos, 20%. E aí, assim a gente finaliza. Ficou alguma dúvida, gente? Daquela outra, aí, os 3.500 lá. Sim. Ali, 3.500. Então, nesse W aí, não atingiu, não era ninguém. Os 5.000 votos? Esse aqui, vamos lá. Ó. Observe que todos esses aqui atingiram o quociente, né? Então, eles entraram direto na primeira vaga. Um teve 4, 3 teve 1. Não é isso? Aí, vamos lá. O candidato W não teve nenhuma na primeira rodada.
Ele não teve nenhum candidato, nenhuma vaga garantida. Mas nós já estamos fazendo a média para a segunda fase. Porque nem todos foram preenchidos. Só foram preenchidas aqui somente 8 vagas. Não é isso? Vamos lá. Se só foram preenchidas 8 vagas, vai ter a segunda rodada. Quando vai a segunda rodada, observe que é a maior média. Aí você vai tirar a ordem com base nas maiores médias. Então, a primeira vaga a ser ocupada vai ser esse partido aqui, partido X, porque a média dele foi 4.000. Entendeu? O segundo vai ser o partido Y, porque teve a média de 3.750. Já o terceiro não é o partido Z, porque a média dele foi 3.000. Então, o partido W, que na primeira não teve nenhum candidato, nenhuma vaga, ele passa a ter uma vaga. Aí resta saber se dentro desses candidatos eles tiveram pelo menos 20%. Aí ele vai, aí não é ocupa a vaga, aí fica mais uma sobra. Você está entendendo? Aí faça a nova rodada. Aí até que todos tenham ocupado essa regra do 80-20. Se todas as vagas não tiverem sido ocupadas na regra do 80-20, ou vamos supor, distribuir todas as vagas, mas os candidatos já não mais atingem os 20%, aí entra na sobra da sobra. Aí vai ser a média com todo mundo. Está entendendo? Aí todos os partidos, aí já não tem mais 20%, todos os partidos passam a disputar. A sobra da sobra soma tudo e depois... Sobra, aí vai para o médio. Tem que fechar os 20. Todos, aqui exemplo for 20. Aqui em Iguaí serão fechados 11 vagas, independente. Se todas as vagas forem ocupadas na primeira rodada, naquela regra dos 10%, que é o quociente, ótimo. Se não, vamos para a segunda fase, que é justamente essa. Nessa segunda, os partidos têm que ter 80% do quociente, que aqui é 1.000, tem que ter 800. Só vão participar dessa rodada os partidos que tiverem 800 votos. Aí, assim que garantir a vaga, tem que ver se o candidato daquele partido obteve os 20%. Além disso, tem que ter os 20%. Não teve, aí o que acontece? Vai tudo para a sobra da sobra, aí vai ser tudo igual. Aí não tem mais 20% não, nem 80%. Aí todo e qualquer partido, aquele pequeno, passa até disputa, até a chance, sabe por quê? Porque como ele não ocupou vaga, a média dele vai ser extraída por 1. Já quem ocupou vai ser somado mais 1, então a média a tendência é cair. Então até que o partido pequeno possa ter a vaga. E aí, por exemplo, em Porto Seguro teve candidato lá com 1.200 votos, não entrou, porque na sobra da sobra entrou um de 500 votos. E esse da sobra, no caso, pequeno, no caso só ele atingiu, mas ele tem também os 20% ou tem que ser todo o grupo? Todo mundo entra, não tem mais requisito de 80% a 20% todo não. Mundo tem que ter, para ele ser, por exemplo, surgiu uma vaga, né? Sim. Um pequeno, ele atingiu, e os demais colegas dele não, então ele não entra ou como é que é? Ele entra. Ele, no caso, ele entra. dos outros. Até porque se ele atingir os demais não, ele está primeiro, né? Vamos pôr. Então ele chegou a 800 votos, digamos. Ele não, ele chegou aí a 600. Pronto. Mas os demais não atingiram. Teve um cara lá que não atingiu 20%. Ele não é prejudicado por isso, não? Não, ele entra, inclusive ele entra, a vaga dele. Entendeu? Só entra quem tiver 20%. O partido que tiver 80% e os candidatos que tiverem 20%. Eu estava pensando que fosse todo candidato, no caso, teria que ter 20%. Não. Cada candidato tem que ter 20%. É a chamada cláusula de desempenho. Ele atingiu um candidato. Vamos lá. Vamos trabalhar com quociente de 1.000. Para essa segunda fase, só vai entrar os partidos que tiverem no total 800 votos, que é 80%, e os candidatos que tiverem 200 votos para cima. E aí vai obedecer a ordem de classificação. Eu tive 300, então você teve prioridade em relação a 270. Mas quem teve 180 está fora. Oi? Não. Isso, para a ordem. Mas tem que ter um mínimo, que são os 20%. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Ficou alguma dúvida, gente? A dúvida agora é só a questão financeira. Candidato não tem não, viu? Aí já foge da nossa seara. A gente só pode desejar sorte. Oi? Só para deputado. Não, o que eu falei de deputado, se quiser ter algum contato, experiência com fundo partidário, aí você lança para deputado, você vai ver que rapidinho você tem um fundo partidário. Mas é isso, gente. Agradeço aí a atenção e a paciência, né? Espero que tenha resolvido. Muito obrigado a todos.